Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai comentar sobre os honorários nos trabalhos de avaliações e perícias no imóvel rural. Lembrando que, quando a gente fala sobre honorários, se refere a quanto cobrar por um trabalho de avaliação em imóvel rural, é importante ressaltar que sempre é um processo de negociação. Então, você deve se basear em alguns parâmetros técnicos, para que você tenha um rendimento que seja justo, mas sempre será um processo de negociação. E nesse processo de negociação, você não trabalhe de uma maneira que você tenha prejuízos em relação ao serviço que você vai executar. Então tem que ter uma remuneração justa e baseada em parâmetros. É isso que a gente vai ver então nesta videoaula. O ideal num processo de elaboração de um estudo para se chegar aos honorários relacionados a um trabalho de avaliação e perícia no imóvel rural, a gente deve, de uma maneira ideal, fazer um orçamento de tudo que a gente vai gastar e também relacionado às horas que a gente vai trabalhar. Isso tem muito relacionado também com a especificidade do trabalho, quanto à sua complexidade ou facilidade de solução. Então a gente vai ver aqui alguns parâmetros e a gente indica como ideal para fazer esse estudo. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente recomenda que se procure aí o site do IBAP, que é o Instituto Catarinense de Engenharia de Avaliações e Perícias. Então, praticamente todos os estados têm um IBAP, e onde não houver um IBAP, o ideal é se basear pelo IBAP de São Paulo. Então, o IBAP de São Paulo, para regiões onde não tenha, ele serve como um bom parâmetro para balizar os orçamentos a nível nacional. Então, como a gente está aqui em Santa Catarina, então esse é a primeira indicação que a gente faz. Se a gente procurar ali nas buscas, né, na internet e colocar honorários IBAP Santa Catarina, ele vai levar vocês a esse primeiro link, onde a gente encontra aqui um regulamento de honorários voltado para perícias e avaliações. Vamos ampliar aqui um pouquinho o tamanho. Então aqui tem normas gerais que podem ser seguidas para a elaboração de um orçamento, né, de um serviço de avaliação imóvel rural. Eu não vou me ater a todos os detalhes que estão escritos aqui, né, a gente vai ver aqui de linhas gerais. Então fica aqui essa fonte, né, de referência para uma leitura mais aprofundada. Algumas coisas interessantes que a gente pode comentar. A primeira delas, que seria cobrar 30% dos honorários, né, no início do trabalho. Então, isso aí, a gente chama isso de adiantamento. Então, aqui na norma técnica até diz aqui, ó, em qualquer desses casos, né, é lícito do profissional requerer o adiantamento de no mínimo 30% dos honorários. Mas como eu já lembrei, né, tudo isso aí é uma coisa que deve ser negociada. O valor recomendado pelo IBAP de Santa Catarina para a hora técnica é de R$ 300. E o número mínimo recomendado de horas técnicas para qualquer tipo de serviço seria de 5 horas. Então, 5 vezes 300, né, daria R$ 1.500. Então, o valor mínimo de um trabalho de avaliação e perícia, né, dependendo da sua complexidade, seria de R$ 1.500. Então, há casos especiais, a critério do profissional, sempre baseando-se e fundamentando-se no estudo, né, isso aí pode ser acrescido. Então, quando se for trabalhar, por exemplo, em final de semana, sábado, domingo e feriado, os honorários devem ser acrescidos em 25%. Quando o trabalho é feito fora da cidade do profissional, né, em uma distância superior a 50 quilômetros, os honorários serão acrescidos, né, em mais 20%. Então aqui tem vários parâmetros que podem ser utilizados. Um outro exemplo, né, quando houver um deslocamento de carro próprio, né, o quilômetro rodado deverá ser cobrado à razão de 0,25,
que você vai multiplicar aí pelo valor médio do litro de gasolina para cada quilômetro rodado. Então, como fazer é a cobrança quando a gente usa aí o carro próprio. Um outro aspecto interessante da gente comentar seria relacionado a essa planilha que eles disponibilizam aqui em PDF para formação do preço através do tempo despendido. Então isso aqui dá para ser usado aqui para o trabalho que vocês possam elaborar como uma referência e adaptar. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa planilha aqui em PDF. Então esse trabalho aqui foi feito para um profissional da engenharia civil, né? Uma avaliação de imóveis rurais, atribuição de engenheiro agrônomo, é só substituir aqui a qualificação profissional. Então esse orçamento ele foi baseado no quantitativo de horas de trabalho. Então tem aquela hora, o custo da hora, né, de R$300, sugestão aí do IBAP de Santa Catarina, e aí multiplica-se por horas trabalhadas em função de cada tipo de serviço. Então nesse caso aqui, ó, elaboração de um laudo ou uma resposta de quesitos, né, formulados por um juiz. Então nesse caso aqui foi estimado um gasto de 6 horas, vezes 300, dá lá um quantitativo de R$1.800. Aí o processamento de dados, o planejamento do trabalho, a escolha da metodologia, a pesquisa de campo e dados amostrais, a vistoria, né, com as fotografias externas e internas, o levantamento da documentação, os trabalhos externos, reuniões, o estudo do processo e da documentação. Então tudo isso aqui foi especificado em horas e se chegou a um valor total, nesse caso, nesse exemplo, de R$6.900. Então, baseado nas horas de trabalho. Então tem que ver a especificidade do seu trabalho, relacionar todas as atividades que vão estar envolvidas, né, dentro da especificidade desse trabalho, ver cada hora que será necessária para cada atividade realizada e multiplicar aí pelo custo da hora, conforme a sugestão aí do IBAP. E também existe aí um custo, né, de material, serviços de terceiro. Então aqui, por exemplo, deslocamento, cópias, fotos, encadernação, levantamento topográfico, se houver, né, nesse caso não houve, a anotação de responsabilidade técnica e outros, a estadia, a alimentação. Então tudo isso aí, né, deve ser orçado, né, e vai ser acrescido a esse orçamento. Então isso aqui seria o ideal, né? Você fazer um orçamento por tempo despendido e bem especificado. Então vai depender muito da complexidade. Eu cheguei a analisar um orçamento quando eu trabalhava no INCRA, né, já há muitos anos atrás, quando teve um trabalho de avaliação e perícia numa área muito grande, que chegava a 80 mil hectares, que era daquela empresa Aralpel, onde foi criado alguns dos projetos de assentamento da reforma agrária lá no estado do Paraná. Então é uma área muito grande, né, tinha 80 mil hectares, e foi feito o trabalho de avaliação e perícia, nomeado por um juiz, por um professor da universidade. Na época foi cobrado R$200 mil para fazer esse trabalho. Então esse valor pode chegar a um valor bastante alto, dependendo da complexidade. Então imagina uma área de 80 mil hectares, né? É algo bastante incomum. Então nesse caso, né, devido a essa complexidade e do tempo de trabalho, que envolvia inclusive inventário florestal, né, de uma área muito extensa, isso aí demandava um trabalho muito complexo e de muito tempo, de uma equipe multidisciplinar. Então chegou a esse patamar. Também a gente, quando trabalhava no INCRA, né, alguns anos atrás, a gente frequentemente fazia análises, né, de orçamento relacionado a solicitações de pagamento de peritos, né, nomeados por juiz. Então o juiz encaminhava lá para os agrônomos do INCRA para a gente analisar se aquele pedido de honorário estava dentro de um parâmetro aceitável. Então a gente se baseava nessas tabelas de sindicatos, né, do IBAP. Então isso aí que seria o ideal. Nós vamos ver aqui também o IBAP de São Paulo. O IBAP de São Paulo é um bom balizador para esse tipo de análise a nível nacional.
e também onde não existir IBAP, e pode ser utilizado aí também como uma boa referência. Então, se vocês procurarem lá o regulamento de honorários, no IBAP de São Paulo, vocês vão encontrar aqui então essa página. E aqui tem o regulamento de honorários de 2021. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse regulamento. Depois vocês podem ler aí com mais calma, né? Então, também é um bom balizador, né? Aqui o material do IBAP de São Paulo. Então aqui ele coloca, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, comentar alguns aspectos aqui que a gente acha mais importante. Depois fica isso aqui como uma leitura para vocês se aprofundarem no assunto. Então, o valor mínimo dos honorários, conforme o BAP de São Paulo, é de R$ 4.920. Então isso aí seria um valor mínimo para qualquer trabalho aí de avaliação e perícias, né? E depois tem as suas especificidades que devem ser analisadas aí conforme a complexidade do trabalho. Então ele já dá um outro parâmetro aqui, né? A hora técnica básica, né? Já é diferente aqui do estado de Santa Catarina, ó, tem um valor maior, né? Então a hora técnica sugerida lá pelo IBAP de São Paulo é de R$ 450. Então a gente faria aquele mesmo orçamento detalhado, né, e utilizaria esse parâmetro aqui de R$ 450. Então aqui também tem aqueles parâmetros de acréscimo, né? Há um acréscimo aqui de 50% para profissionais com comprovada experiência superior a 10 anos. Então aqui ó, há uma valorização do profissional que tem experiência. E um acréscimo de até 100% para profissionais com comprovada experiência superior a 20 anos. Então aqui o BAP fez uma regulamentação valorizando a experiência profissional. Então você veja que tem parâmetros diferentes conforme aí o IBAP aí no Brasil, né? Então acréscimo também de 20% quando é localizado fora do município, de domicílio do técnico, né, do avaliador, do profissional avaliador. Acréscimo de no mínimo 50% para serviços requisitados de caráter de urgência, né, realizados ao domingo, feriado e período noturno. Então são todos parâmetros que podem ser utilizados aí para o orçamento, né, dos honorários. Ok? Então aqui tem o IBAP de São Paulo, né, que também dá essas bases aí para fazer um trabalho de elaboração de orçamento. Nós vamos ver aqui também o IBAP do Paraná. Então estão vendo que sempre tem uma diferença, né, conforme a região. Então no caso do IBAP do Paraná, eles colocaram ali um valor de R$ 467 a hora técnica. Então você faz o orçamento e se baseia nessa hora técnica. Aqui nós temos também uma tabela de honorários que é sugerida, né, pela SEAGRO. A SEAGRO aqui no estado de Santa Catarina é o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos. Então, esses sindicatos que existem aí em todos os estados, né, eles também podem ser utilizados como parâmetro para a elaboração de estudos, né, de orçamento para pagamento aí de honorários. Então é só buscar ali na internet, né, tabela de honorários dos engenheiros agrônomos de Santa Catarina. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse material aqui em PDF. Ó. E também todo esse material que eu estou passando para vocês podem utilizá-los em conjunto e complementar. Então eles se complementam. Às vezes um material aborda um aspecto que não é abordado por outro, né? Então um estudo de vários desses materiais acaba complementando aí essa análise. Então, vamos comentar aqui algumas coisas, né? Desse material aqui desse sindicato aqui da SEAGRO. Então aqui ele é interessante, né? Porque ele aborda vários aspectos aqui de vários trabalhos que podem ser realizados, né, por um perito, por um avaliador, né, por um profissional aí da agronomia, né? Tem aqui o cálculo dos honorários agronômicos, o salário mínimo profissional, a hora técnica mínima, a elaboração e execução de projetos de empreendimentos agropecuários ou florestais, assistência técnica, julgamento e arbitramento, avaliação em perícia, aulas, palestras e conferências, projetos de estudos individualizados, levantamento topográfico, atividade florestal, parques em jardins,
Então é um material bem interessante que aborda não só a avaliação de imóveis rurais, mas vários aspectos aí de cobrança de honorário na área de agronomia. Então, o salário mínimo profissional, né, conforme aí a Lei 4.950, traço A de 60/66, para uma jornada de 6 horas, é calculado sobre o valor de 6 salários mínimos. Então, é só olhar lá o salário mínimo atual, multiplicar por 6, esse é o salário mínimo profissional. Então, a hora técnica é baseado nesse parâmetro. Então, a hora técnica mínima, considerada aqui então por esse sindicato, seria fixada em 2,2% do salário mínimo profissional. Então, aquele salário mínimo profissional, vezes 2,2%, né? Você vai ter, então, a hora técnica mínima, baseada, então, no salário mínimo profissional. Né? Então, dá para se basear também nesse material. Aqui vamos comentar também a tabela de honorários do IBAP do Rio Grande do Sul. Então vejo que cada um deles sempre traz algum elemento diferenciado. Então aqui no IBAP do Rio Grande do Sul, ele dá outros parâmetros, baseado, por exemplo, no grau de fundamentação do laudo. E esses parâmetros, né, relacionados ao grau de fundamentação, foram abordados aí ao longo da disciplina. Então tem uma videoaula que a gente abordou esses níveis, né, de fundamentação. Então, para um laudo de avaliação grau 1, você vai cobrar aí de 0,25 até 0,5% do valor avaliado. Um grau 2, de 0,51 a 0,99 do valor avaliado. E grau 3, 1% a 5% do valor avaliado. Então, um parâmetro aí com base no grau de fundamentação do laudo. Particularmente, eu prefiro que se trabalhe com aqueles orçamentos por hora, né? E fazer um orçamento detalhado. Mas isso aqui também é um parâmetro que pode ser utilizado. Por fim, eu queria comentar com vocês aqui o regulamento e tabela de honorários do IBAP de Sergipe, porque ele mostra aí alguma coisa um pouquinho diferente que vocês podem encontrar também na literatura ou nas buscas aí pela internet, que são equações que podem ser utilizadas também para se chegar a um valor de cobrança de honorários. Aqui também tem os vários parâmetros, né, que vocês depois podem checar aí com mais calma, né? Mas eu queria só mostrar essas equações. Então isso aqui é algo que a gente encontra também, né, nas pesquisas relacionadas à elaboração de orçamento e honorários. Então aqui eles se basearam em uma equação. Então existem várias dessas equações, essa aqui é uma delas. Então aqui você vai colocar o valor do imóvel avaliando, né, o valor da avaliação do bem, e vai jogar aqui numa equação, e aí vai chegar, né, num valor de honorário. Eu particularmente, né, então isso aqui também é uma possibilidade, né, pode ser utilizada, mas eu ainda prefiro, né, isso é uma preferência pessoal, da gente sempre trabalhar com orçamento detalhado, né, mas é também uma possibilidade de uso, né, trabalhar com essas equações. Mas eu acho que um orçamento detalhado, né, ele acaba valorizando mais o seu trabalho, né, e especificando bem cada detalhe desse seu orçamento. Então isso aqui é só para comentar que existem também essas equações que podem também ser aplicadas. Ok? Então pessoal, é isso que a gente queria apresentar para vocês nessa videoaula. Quando vocês forem elaborar algum orçamento para fins de honorários, vocês devem se basear então nesses parâmetros que a gente apresentou. Dessa forma vocês vão estar elaborando um orçamento detalhado do seu trabalho, baseado em entidades especializadas na área de avaliação e perícias no imóvel rural. Então fica aí essa orientação e, mais uma vez, lembrando que sempre será um processo de negociação, ok? Por isso que eu coloquei essa imagem onde esse aperto de mão representa aí o firmamento aí de um contrato, né? Um contrato
em comum acordo entre as partes. Então façam ali as leituras complementares, se aprofundem aí nesse assunto para vocês terem aí um bom embasamento na hora de elaborar esses estudos, né, para o estabelecimento dos seus honorários. Desejo a todos aí então um bom estudo. Aproveitem bem as leituras indicadas.